Bom dia, Japão. Boa tarde, Brasil. Boa noite para aqueles que vão ver fora de horário. Se inscreva, Marcelo Yoshihara. Deixe seu like. Aperte no sininho de notificações. Compartilhe. E ajuda nós a crescer no canal. Para que o YouTube possa perceber que esses vídeos que são ministrados aqui são bênção e também objetivo para alcançar outras vidas. E se você conhece alguém que precisa ser abençoado por uma palavra genuína, que você não deixe de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, seus vizinhos, né? Com o pessoal que trabalha com você, nas escolas, onde você estiver. Não deixe de compartilhar essa palavra, porque eu creio que Deus vai falar muito com você, no seu particular. E também Deus vai fazer que eu e você sejam um instrumento nas mãos dele. De que forma? Abençoando outras vidas através da palavra de Deus. Amém? Portanto, eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado da telinha, me vendo. Gostaria que você entrasse no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ministrar hoje no versículo 21 ao 25. Capítulo 4, dos versículos 21 ao 25. Dá um tempinho para você estar aí, né? Pegando aí eu vou ler e vocês acompanham comigo na leitura. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem um ouvido para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, e com a medida com que medis também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois a quem tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos preparou para ouvir a sua voz. Obrigado, Senhor, por Senhor nos ajudar a compreender e discernir a sua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, o Senhor esteja falando conosco de uma forma clara, Senhor, nítida, com transparência, para onde nós entender aquilo que o Senhor quer falar conosco de uma maneira particular com cada um de nós. Eu peço, Deus, que o Senhor me use tremendamente, que o Senhor me dê ousadia para falar, que o Senhor fale por mim nesse dia, que teu Espírito Santo use a minha boca, Deus, para ser um instrumento na vida dos teus, na vida dos teus filhos, que eles possam entender a mensagem com compreensão e que o Senhor possa fortalecê-los para o louvor da sua glória, assim também como a minha vida. Eu peço, Deus, que eu seja boca de Deus para abençoar, para ser canal de bens, para fazer diferença na vida daqueles que não conhecem o Senhor.
e tão afastado do Senhor. Por isso, fala conosco, Deus, abertamente, e que o Senhor destampa os nossos ouvidos e tira toda a cegueira espiritual da nossa visão. Nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, aqui no livro de Marcos, capítulo 4, do 21 a 25, ele aborda a importância de não esconder a luz da verdade, a palavra de Deus, e de usar a medida de graça com os outros, pois serem medidos da mesma forma. A parábola da lâmpada ilustra que a verdade deve ser revelada e compartilhada, e não escondida. A passagem também enfatiza a importância de ouvir atentamente e explicar os ensinamentos, pois a recompensa depende da fé e da ação. Então, aqui a gente vê que essa passagem, Jesus está nos ensinando que nós devemos ser sempre transparentes, tudo que nós for fazermos, né? A palavra, ela vai nos ensinar a não esconder a luz da verdade. A palavra, ela vai usar a medida da graça com os outros, pois serem medidos da mesma forma. Então, nós temos que ser transparente nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? Nas nossas verdades, nós temos que falar somente a verdade. Nós não podemos mentir. Se nós mentirmos, o que acontece? Nós estamos se igualando ao padrão do mundo. Se você é um verdadeiro adorador que adore em verdade e em espírito, jamais você vai ter esse tipo de atitude, né? Mentir. Por quê? A mentira, ela tem perna curta, né? A mentira, uma hora, ou mais cedo ou mais tarde, ela vai ser descoberta. Mas a verdade não. A verdade, ela continua firme na transparência. A verdade, quando ela chega, ela choca. Se você é um cristão, se você se diz cristão, e você vive na mentira, você vive no pecado, peca, faz coisas que não agradam aos olhos do Senhor, e depois você, na frente, né, de um pastor, você é santo, dentro da igreja você é santo, você é digno, e do lado de fora, que você tem que dar bom assim, testemunho, você é pior que uma pessoa do mundo? Então, nós devemos reavaliar as nossas condutas. Porque se nós somos cristãos, nós devemos viver na verdade. Nós não devemos também encobrir coisas que não são corretas. Nós devemos viver na verdade e somente na verdade. E nós não podemos deixar que o mundo que está ao nosso derredor venha dominar nós que somos filhos e servos do Senhor. A parábola da lâmpada, ela ilustra que a verdade deve ser revelada e compartilhada e não escondida. Então, quer dizer, nós temos que ter transparência em tudo que nós for fazermos. Tudo. Você tem que ser transparente. Você não pode esconder nada. A verdade, doa quem doer, irmãos. A verdade, ela tem que ser única. Ela tem que ser cêntrica nas nossas vidas. A passagem também enfatiza a importância de ouvir atentamente, explicar os ensinamentos. Então, quando você ouve a palavra, você começa a prestar atenção na mensagem.
você começa a aplicar na sua vida e também ensinar outras pessoas a viver como Jesus nos ensina a viver. Pois a recompensa depende da fé e da ação. Depende da nossa fé e também da ação que vem da parte de Deus. Se você vive uma fé genuína, né? Você vive uma fé fervorosa, você crê que Deus pode fazer todas as coisas, né? Ela vai ter uma ação. E nessa ação, ela vai demonstrar que a sua fé, né, conquistou algo. Ou a sua fé salvou você, né, de alguma coisa. Ou a sua fé salvou perante a Deus, né? A nossa salvação vem através da nossa fé. A fé em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo Jesus, a sua fé se salvou, né? Então, vamos ver um versículo em Marcos, capítulo 21 e 22, versículo 21 e 22 diz assim: Disse-lhe mais, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, se não vir à luz. Jesus nos ensina que a luz, a verdade, a palavra de Deus, não deve ser escondida, mas colocada em um local alto para que todos possam ver. Quem tem ouvidos para ouvir, deve atentar para a palavra. Então, o que ele quer dizer sobre isso? Que nós devemos estar atentos naquilo que nós ouvimos sobre a palavra de Deus, quando ela é revelada para nós. A palavra de Deus, ela entra como uma espada que corta dois gumes dentro de nós. A palavra, ela muitas vezes vai nos confrontar. A palavra, ela vai muitas vezes também nos fortalecer. A palavra de Deus muitas vezes vai nos levantar. E muitas vezes a palavra de Deus vai fazer com que eu e você praticamos ela todos os dias. A palavra de Deus, ela faz mudança de comportamento, mudança de atitude, de ações. Então a palavra, ela é transformadora. Ela transforma o caráter do homem. Ela faz o homem deixar de ser pecador para ser sal e luz e um instrumento nas mãos do Senhor. Isso depende de mim e de você. Se você reconhece que Jesus é seu único Salvador e você se submete debaixo do senhorinho de Deus, se você se arrepende dos seus pecados e você se submete a fazer a vontade de Deus na sua vida, assim como na minha vida, a palavra, ela é revelada. Ela começa a mudar as nossas atitudes. Nós iremos renunciar coisas do mundo que não agradam aos olhos do Senhor. A nossa vida, ela vai ser impactada com o poder da palavra que vem sobre nós. Deus nos confronta. E eu vou falar, irmãos, no início da minha caminhada cristã, quando eu vim para Jesus, você pensa que foi fácil? A palavra muitas vezes me confrontava. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade mundana. Eu não tinha uma mentalidade que eu tenho hoje a respeito da palavra. A palavra, ela veio e me transformou. Mas muitas vezes ela me confrontou. Por quê? Porque o que eu pensava ou achava era totalmente fora dos padrões de Deus. Eu estava totalmente fora.
Eu tinha padrões do mundo, vivia nos padrões do mundo. Eu tinha uma vida mergulhada no pecado. E quando eu vim para Jesus, quantas vezes a palavra não me torturou? Assim, é como que tivesse um pano, torcendo um pano. Quantas vezes a palavra não me retorceu por dentro? Quantas vezes a palavra não foi lá no fundo da minha alma e não cutucou? Quantas vezes, irmãos? Quando eu ia fazer discipulado, eu parava assim e falava, meu Deus, será que eu tô tão errada assim? Tão errada? Será que eu tô tão errada desse jeito? Porque pra mim, quando eu tava no mundo dos padrões do mundo, eu achava que eu tinha relacionamento com Deus, eu achava que eu tinha intimidade com Deus. Pelo fato de eu era ser católica, eu vivia dentro da igreja, eu trabalhava com a igreja, eu ajudava a fazer missa, né? Eu lia a palavra lá na frente, né? Lia as cartas de Paulo, né? Eu dava catequese, eu participava de tantas coisas, grupo de jovem, aonde tinha passeio, eu estava no meio, que eles iam visitar o orfanato, eles iam casas assim de idosos, eu estava no meio. E eu pensava que eu tinha intimidade e relacionamento com Deus, mas eu não tinha, não. Estava totalmente fora. Por quê? Porque meu mundo não era só a igreja. Meu mundo eram as coisas do mundo também. Domingueira, né? Eu vivia, tinha um pé de valsa, porque eu vivia em domingueira, né? Vivia em danceteria, vivia em barzinhos. Então, tudo isso eu fazia. E eram coisas que não agradavam ao Senhor. Então, quando eu vim para Jesus, quando eu tive um encontro totalmente diferente com o Senhor, a minha vida mudou totalmente. E quando a palavra me confrontou, que me pegou de jeito, eu achava, meu Deus, será que eu tô tão errada assim? Será que o problema sou eu? E realmente, muitas vezes o problema era meu. Por quê? Porque eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu era barraqueira. Eu era perfeccionista. Eu olhava para os defeitos, para as falhas dos outros, mas eu não enxergava as minhas. Eu era muito crítica e falava dos defeitos dos outros. Eu reparava muito, mas não reparava em mim. Eu tinha os meus defeitos, as minhas falhas, que hoje eu reconheço, para a glória de Deus. Mas naquela época, eu não tinha. Tudo que eu falava, vinha na lata, eu falava, eu não pensava para falar. Se alguém olhasse para mim, já encarava, falava, e aí, tá olhando por quê? Perdeu alguma coisa aqui? Era assim, irmãos. Eu era ignorante, arrogante, egocêntrica, perfeccionista, malcriada, respondona, linguaruda. Tudo coisa que o mundo tá aí. E a gente vê assim, ó, de sobra. Mas quando eu vim para Jesus, a minha vida transformou. Tudo se fez novo, coisas velhas se apagaram. Jesus me mudou, me modificou. Você pensa que a princípio eu não tentei correr de Jesus? Eu lutei. Porque desde criança eu sou ali
perseguida por cristão, desde criança. E sempre tentei bater de frente com um cristão. Na minha mente, na minha cabeça, desde criança, eu achava que era um absurdo. Por quê? Porque tinha cristão que não sabia falar com você. Falava de um jeito que parecia que ia fazer terrorismo com você. Queria colocar medo em você. E não é bem assim. A gente tem jeito para falar. Não é de qualquer maneira que você vai falar com uma pessoa a respeito, ainda mais relacionado vida cristã. Então, nós temos que tomar cuidado com as palavras. Nós temos que tomar cuidado a maneira que a gente aborda uma pessoa para falar de Jesus. Nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas, quando estão no mundo, a mentalidade dela é diferente, totalmente diferente do que um cristão. Para nós cristãos, quando a palavra vem, a gente sabe que ela vem com uma espada e corta 2 gumes. Ela corta o mal pela raiz. Nós aceitamos, irmãos. E nós sabemos que quando nós estamos em pecado, nós sabemos que Deus está nos disciplinando. Mas vai disciplinar um descrente para você ver se a casa não cai em cima de você. Então, quando você está na luz da verdade, é uma coisa. Agora, quando a pessoa está no mundo, a mentalidade dela, a maneira que ela vê é totalmente diferente de nós. Por quê? Porque é um mundo caído. Os valores distorcidos, como está hoje em dia, está explícito, irmãos. Mudanças assim, repetidas. Todo dia tem uma coisa diferente. Que muitas vezes nos choca e também nos deixa impressionado. Tantas mudanças a cada minuto, a cada segundo. Algo diferencial. E nós aqui do outro lado, orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que nos ajuda, pedindo a Deus que nos fortalece, ajudando a nós a entender, né, aquilo que Deus quer falar conosco, mas se esquivando das coisas do mundo. Por quê? O mundo é mau, o mundo é perverso. E o mundo oferece coisas, sabe, muito atrativas aos nossos olhos. E se eu e você não vigiar, nós caímos, irmãos. Nós caímos. Caímos igual um patinho. Caímos. Só que nós devemos ser vigilantes. A palavra de Deus diz: orai e vigiai, sejam vigilantes. Então, irmãos, irmãs, eu passei por essa fase. Quando eu vim para Jesus, eu me arrependi. Eu estava num estado totalmente, assim, praticamente no fundo do poço. Eu tinha perdido a minha mãe fazia 1 ano e meio, eu estava num estado de depressão. Eu tive depressão, só que o meu quadro não foi tão intenso, mas porque eu tentava ocupar minha cabeça. Eu sentia um vazio dentro de mim. Eu ia na católica aqui da cidade, mas eu sentia um vazio. Aquilo ali não me enchia, aquilo ali não me dava paz, aquilo ali não fazia parte de mim. Eu ia porque eu precisava ouvir alguma coisa de Deus, mas eu não tinha coragem de ir numa igreja evangélica. Foi a partir de uma amiga minha que está no Brasil, tanto pela insistência dela e por ela orar pela minha vida, que eu acabei indo. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus, se você é um escolhido do Senhor, por mais que você esteja no mundo, se você for um escolhido dele, pode durar o tempo que for, irmãos.
Eu levei 30 anos para ser alcançada. Tem gente que leva 40, 50, 60, independente da idade, não importa, irmãos. Às vezes eles pegam você criança, com 7 anos, você já sente aquele desejo de estar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Quantas crianças aí não são usadas por Deus? Quantas crianças não estão aí cantando, louvando, adorando? Eu já vi, recentemente eu vi um menino ele não tem mais do que 12 anos, aquele menino. Falando igual um pregador, pregando, porque a igreja que ele congrega, que os pais congregam e ele também, dá a oportunidade dele falar do amor de Jesus e o que Deus fez na vida dele. Então, eu não duvido do poder de Deus. Deus pode usar qualquer um de nós. Entende? Não tem esse negócio. Ah, porque na minha igreja não é assim, porque minha igreja é assim. Não. Se Deus quiser usar, Ele usa, irmãos. Às vezes Deus usa até pessoas no mundo para falar com a gente. O que dirá Deus querer usar uma criança. Então, voltando aqui, nós temos que ter uma vida o quê? De transparência. A parábola da lâmpada ilustra que a verdade deve ser revelada e compartilhada. Quando nós falamos a verdade, quando nós vivemos com uma vida de transparência, gera mudança em nosso comportamento. Tudo que há em nós, irmãos, vai mudar seus pensamentos, vai mudar a maneira que você fala, a maneira que você age, a maneira que você trata, a maneira que você vê, tudo vai mudar. Mas para o mundo, para eles, nós somos como loucos. A palavra de Deus diz que Deus traz os loucos para confundir os sábios. Então, eles acham que é perdido de tempo nós ficar falando de Jesus, de ficar falando da palavra de Deus. Eles acham que nós não devemos, ficar falando disso, porque tem muitos que não querem ouvir a palavra de Deus, mas é porque ainda não é o tempo do Senhor na vida daquela pessoa, infelizmente. Muitas vezes nós vamos ouvir dizer não. A pessoa virar para você e falar: eu não quero saber desse Deus, eu não quero ouvir esse Deus, eu não quero saber do teu Deus. Mas, irmão, essas pessoas que falam assim, acaba lá na frente sendo alcançado. Talvez não é você que vai colher o fruto, mas outras vidas podem colher o seu fruto. Amém? Então, eu fui evangelizada no Brasil pela minha cunhada. Mas só que a minha cunhada, ela não colheu o fruto. Quem colheu o fruto foi outras pessoas aqui, no Japão. Eu nasci aqui. Eu tive meu novo nascimento aqui no Japão. Foi aqui que eu me converti. Enquanto eu estava no Brasil, eu respeitava, ouvia a palavra, tudo, mas aquilo não entrava dentro de mim. Mas eu só vim entender quando eu cheguei aqui. Quando foi o tempo de Deus. E quando eu estava fazendo discipulado, eu falava para a missionária: por que Deus não me alcançou lá atrás? E eu tinha uma fome, uma sede da palavra de Deus. Eu não via a hora de fazer discipulado, eu não via a hora de estudar a palavra de Deus. Eu ficava muito, muito feliz o dia que eu ia estudar a palavra. Para quê? Para aprender, para saber de fato quem era esse Jesus que eles tanto falavam, que eles tanto enfatizavam. Amém? Então, quem tem ouvidos para ouvir, deve atentar para a palavra. Amém? Jesus, aqui no capítulo 23 e 24, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas também lhe disse: dai atenção aos que ouvir
com a medida com os que medir, e também vos medirão e ainda vos acrescentarão. Ou seja, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus adverte que a medida com que medirmos os outros, e com essa medida seremos medidos. Quem não tem misericórdia, até o que tem será tirado. Então, nós devemos ter misericórdia, irmãos. A gente vê que as pessoas do mundo, né, muitas vezes elas nos maltratam, elas pisam, elas falam coisas desnecessárias, elas levantam calúnia sobre você, falso testemunho, elas agem com você rudicamente, elas são irônicas, né? Às vezes promíscua, às vezes são pessoas falsas, pessoas que se fazem de amigas, mas você pode ter certeza que é sua pior que inimiga, né? Sua inimiga. Então, nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos olhar somente para o Senhor. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Pelos nossos pecados, Deus, Ele deu a sua vida por nós, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. E Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por nossas culpas, pelos nossos pecados, nossas enfermidades. E ainda Ele levou os nossos pecados e as nossas culpas. Se Ele não viesse morrer por nós, talvez não estaríamos aqui falando de Jesus abertamente. Nós estaríamos já funilados, não saberíamos aonde que nós estaríamos, ou talvez estaríamos no lago do inferno, né? No lago do fogo do inferno, como diz a Bíblia. Então, por conta do amor de Deus por nós, Ele teve misericórdia de nós. E nós devemos ter misericórdia, não julgar, não você querer ficar falando mal do outro. Ele tá falando no sentido de você ficar falando mal da pessoa, você ficar criticando a pessoa, você falar coisas que talvez você nem conhece, você nem sabe, você nem tá por dentro da história e você tá lá criticando. Você tá criticando o irmão ou a irmã, ou você tá criticando alguém do mundo, né? Que é assim, que é assado. Mas a gente tem que tomar cuidado e ser vigilante, porque a gente tem que olhar primeiro para as nossas falhas. A gente tem que se auto-examinar. Antes de você querer tirar a trava, como diz lá em Mateus 7, capítulo, acho que 7, se eu não estiver enganado. Antes de você querer tirar a trava dos seus olhos, deixa eu conferir aqui. Você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, existe uma grande trava no seu. Deixa eu ver aqui, capítulo 7. Capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Então, antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou, como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tem uma trave no teu? Então, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, olha para você, se examine, olha para o seu umbigo, vê quem é você, para depois você querer lá, tirar a trava do olho do seu irmão, querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque é muito, muito rápido apontar o dedo, criticar, falar, irmãos. Mas é difícil reconhecer quando estamos em pecado, quando estamos não agradando ao Senhor. E às vezes você acha que você não tem pecado, você já está pecando.
Com o quê? Com a língua, com o pensamento, né? A maneira que você fala. Nós temos que ser o quê? Vigilante. Então, antes de você querer apontar o dedo pro seu irmão, falar o que tem que ser, o que deixar de ser, olha para você primeiro. Examine você. Porque às vezes você não é nada daquilo e você acha que você não tem pecado nenhum. E você tá cheio de pecado. Então, criticar os outros é muito fácil. Apontar o dedo também. Mas ir lá resolver a situação, aí é difícil, irmãos. Ir lá querer solucionar o problema, muitas vezes, cai fora. Então, Jesus, ele nos adverte que à medida que nós medimos os outros, com essa medida, seremos medidos também. Então, nunca queira tirar o cisco do olho do irmão se você tem uma grande trava no seu. Cuidado com aquilo que você fala das pessoas. Porque às vezes você critica o irmão, a irmã, mas você está sendo bem pior do que ela. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Nós se policiar. Cuidado com aquilo que nós ouvimos. Ficar atentos. Não se envolver em fofoca. Não se envolver em discussões. Não se envolver em problemas alheios. Que você não tem nada a ver. E vai lá se intrometer naquilo que não é chamado. Aquilo que não foi direcionado para você. Ao invés de você ficar se intrometendo em confusão, em fofoca, no disse-me-disse, vai orar. Vai pedir discernimento ao Senhor, vai pedir para que Deus tenha graça, que Deus possa derramar amor naquela confusão, naquela briga, que Deus possa acalmar o coração de cada um, que nós possamos ser, irmãos, bombeiro de Jesus, que nós possamos pazaguar a paz, colocar a paz, fazer com que a paz venha a reinar. Não apontar o dedo, não criticar, não ficar falando coisas desnecessárias. Talvez as outras pessoas não vê, mas Deus vê, Deus enxerga o nosso coração. E é por isso que Ele tem misericórdia de nós. Se não fosse pela misericórdia dEle, pela graça dEle, nós não estaríamos aqui, não. Então, antes de você querer falar qualquer coisa do seu irmão, da sua irmã, olha para dentro de você primeiro. Se examine. Amém? Vamos ler voltando lá em Marcos. Passa um pouquinho para frente. No verso 25 diz assim: pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. Então, no capítulo 4, versículo 25, em Marcos, Jesus enfatiza que nada está escondido de que não venha a ser revelado. A verdade em algum momento será descoberta e manifestada. Por quê? Porque quando nós mentimos, quando nós pecamos, quando nós estamos fazendo coisas que não agradam aos olhos do Senhor, Deus, Ele vomita na terra, irmãos. Talvez você ache, Deus não tá nem aí, Deus não tá vendo. Engano seu ou engano meu. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está sentado no trono de glória, com os olhos fixados em nós. Tudo que nós fazemos, irmãos, antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos falar. Tudo que nós fazemos, você acha que Deus não está vendo, Deus não está olhando? Você acha que Deus está se agradando com aquilo que você está fazendo? Principalmente se você é uma pessoa que só vive na discórdia, só vive dentro de problemas, só vive falando das pessoas, e faz
o barco pegar fogo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque Jesus, ele enfatiza que nada está escondido, que não venha a ser revelado. A verdade, em algum momento, será descoberta e manifestada. Deus coloca a verdade na mesa. Deus descarta as cartas na mesa. Deus arranca máscara, se for necessário. Quantas pessoas não quebram a cara e se não frustram por causa de mentiras, por causa de fofoca, por causa de intriga, por causa de discórdia? Quantas e quantas e quantas? Quantas pessoas que não passam vergonha por fazer fofoca, por inventar mentiras? Quantas? Um monte. E você, cristão, isso para os cristãos é uma vergonha se você estiver envolvido em fofoca. Para nós que somos cristãos, inclusive até para mim isso serve, irmão. A palavra serve para mim também, que estou ensinando. Se eu e você estivermos assim, no meio de fofoca, de confusão, aquela fervura, irmãos, se prepara. Porque Deus cobra de nós. Assim como Deus cobra de um ímpio, para quem é cristão, para quem é filho dele, filho e servo, pode ter certeza que a mão dele também vai vir sobre nós. Então, nós devemos tomar cuidado com quem? Com a língua. Por quê? A língua é um órgão que é felino, que é o pior órgão que a gente tem, porque fala demais. Então, nós devemos passar o quê? Zíper na boca. Em vez de você ficar comentando, guarde seu comentário para você. Que eu e você venhamos aprender. E que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, amém? Eu vou colocar 3 aplicações aqui para nós aplicarmos para nós mesmos em nossas vidas. Primeira aplicação: compartilhe a verdade. A mensagem de Jesus é um apelo para que a verdade da palavra de Deus seja compartilhada e não escondida. A primeira... Desculpa, irmãos, deu uma falha aqui. A mensagem de Jesus é um apelo para que a verdade da palavra de Deus seja compartilhada e não escondida. O que significa, irmãos? Significa que nós devemos viver com a palavra, com a verdade, somente a verdade. Sermos transparentes. Sermos transparentes. Irmãos, você viu fofoca, você ouviu me diz, cai fora, fuja. Não se envolva, não se intrometa. Deixa que eles se resolvam. Em vez de você ficar perdendo tempo com isso, vai orar, vai buscar o Senhor, vai pedir para que Deus jorra paz nessa confusão, nessa discórdia, que Deus possa aliviar o coração de ambas partes, que possa entrar num acordo e eles fazerem a paz. Que eu e você venhamos aprender a ser bombeiro de Jesus. Amém? Segundo, use a misericórdia. A parábola também nos ensina a usar a medida da graça e do amor ao lidar com os outros, pois seremos medidos da mesma forma. Se você criticar o seu irmão, apontar o dedo, ele também vai criticar você. E assim vai. E nós devemos usar o que? A misericórdia, irmãos, e a graça de Deus. Sabe? Sermos misericordiosos, sermos compassivos, se compadecer pela vida do outro, ajudar, sabe? Você vê que a pessoa ela tá passando por situações difíceis, né? Se ela tá num confronto de discórdia, que você possa ir lá, dar um conselho, levar uma palavra para que venha refrigerar o coração do seu irmão, da sua irmã, sabe? Fazer com que
que ele se sinta amado, que ele possa refletir naquilo que ele está vivendo, né? E você pode fazer isso com ambas as partes, né? Você orar também por elas, você também pode orar. Então, que nós possamos viver essa verdade, aplicar nas nossas vidas, ter essa misericórdia. Assim como Deus tem misericórdia de nós, irmão, nós devemos ter misericórdia também dos nossos irmãos. Amém? Atente para a palavra. É importante ouvir atentamente a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas, pois a recompensa depende da fé e da ação. Então, nós devemos aplicar essa palavra em nossas vidas e também ouvir atentamente, né, aquilo que Deus está falando conosco. Porque Deus usa, né, um irmão para falar com você, usa a vida do pastor, né, usa às vezes uma criança, usa às vezes um adolescente, usa até um ímpio se ele quiser. Tudo está no controle dele, tudo está diante dele. Foi ele que criou tudo isso aqui, foi tudo que ele fez. E se ele quiser, ele usa, irmãos. Ele usa e usa mesmo. Eu já tive experiência de um descrente vir falar algo que me deixou assim pensativa, e eu liguei um fato com o outro e realmente era uma confirmação de Deus. Então, são coisas assim que é inexplicável, mas é algo de Deus, algo que vem da parte de Deus. Então, nós devemos estar atentos, sim, atentos naquilo que nós ouvimos, aquilo que estudamos, estarmos atentos também, ouvir, né? Tem muita coisa na internet, irmãos. Tem muita coisa. E tem coisas também que nós devemos, se for de Deus, Deus vai falar com você. De alguma maneira, Deus vai falar, Deus vai tocar no seu coração. Você vai saber que é de Deus. Quando não é, irmãos, quando o evangelho ele é distorcido, você pode ter certeza que não é de Deus. Quando você vê que sai fora dos padrões bíblicos, você vê que o evangelho é totalmente distorcido, irmãos, você pode ter certeza que não é de Deus, não vem de Deus, né? A palavra de Deus, ela é revelada através da Bíblia. A Bíblia é um livro totalmente revelador e ele revela para nós. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque tem pessoas também que distorcem totalmente o evangelho. E você, se você é um verdadeiro filho de Deus, se você teve um novo nascimento e você crê nas escrituras e você estuda, né? Você pratica e aplica ela, você vai ter discernimento para saber se aquilo ali é de Deus ou não. Então, nós devemos tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz que muitos virão em meu nome e falarão, eu sou de Cristo, né? Mas Deus vai falar, Jesus vai falar. Aparta de mim, que eu não conheço vós. Pensou? De eu chegar para Jesus e falar, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e de repente ele falar, apartai de mim, que eu não te conheço. Então, toma cuidado com o que nós ouvimos e que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por essa palavra tão boa, perfeita e agradável.
tão coerente, Deus. Que o Senhor nos ajuda, Senhor. Que o Senhor continua falando conosco e nos ensinando. Que através da sua palavra nós possamos aprender a adquirir experiência com o Senhor. Que através da sua palavra nós possamos ministrar o coração dos nossos filhos, Deus. Que através da palavra nós possamos ser instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco de uma maneira clara, nítida. Que o Senhor, Deus, revele ao nosso coração a sua vossa vontade. E não deixa, Senhor, que nenhum mal venha cair em tentação no meio de nós, mas que nós possamos nos examinar, que nós possamos crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais que tudo. Nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer e pedir que no nome de Jesus o Senhor esteja nos fortalecendo e derramando sua graça sobre nós. Nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus os abençoe e que Deus possa iluminar a mente de cada um de vocês para o louvor da glória. Amém? Um grande abraço a todos. Fico na paz de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.